Irmãos, nós temos então aqui, vamos para o estudo. O irmão Paulo Paley, lá de Santa Cruz da Cabralha, vai me passar um resumo da história do cristianismo. Eu estou lendo esse livro aqui do irmão Álvaro Pestana e do Dr. Glover Shipp, e é bom a gente saber como as coisas foram mudando, né? Nós temos aqui a Bíblia, a sã doutrina perfeita de Deus, revelação completa. Infelizmente, o homem começa a se reunir, começa a mudar a vontade de Deus. Já começou lá com a carta aos Gálatas, Paulo puxando a orelha lá dos judeus convertidos a Cristo, que queriam mudar a sã doutrina, o cristianismo, para os gentios, né? Queria que circuncidasse para ter salvação. Então, hoje nós vamos entender todas essas mudanças que ocorrem. Por isso que nós temos que conhecer e ficar somente com o que a Bíblia diz, né? Deixa a Bíblia falar. Vamos para o estudo de hoje aqui. É um outro tema também muito importante, a gente vai compreender algumas coisas e relembrar na lição 5. Então, tá, esse curso, Como se tornar um cristão, nós vimos na lição 1, ser simplesmente um cristão, na lição 2, o que que é um cristão, na lição 3, nós conhecemos o Deus do cristão, na lição 4, nós vimos a autoridade da Bíblia, ou seja, toda a vontade de Deus está na Bíblia. A Bíblia contém a autoridade do Pai. Tudo que nós precisamos saber é a Bíblia. Não basta homens se reunirem, escreverem teses, doutrinas humanas, mandamentos, tradições, não, é a Bíblia. E na lição de hoje nós vamos ver a santidade e a justiça de Deus. Eu peço a Deus que este curso, esse estudo que nós estamos fazendo, que vão ser 7 lições, que seja usado por Ele, que Deus use como um instrumento para ajudar você a seguir na sua vida cristã de fidelidade ao Pai. E se você ainda não é convertido, como o caso do Felipe, que está aqui, amigo do Guilherme, convertido a Cristo biblicamente, que o ajude a se tornar um cristão. Que esse curso possa lhe ajudar. Na lição 5 de hoje, nós vamos definir e examinar duas características de Deus, ou seja, ele é santo e justo. Se entendermos a santidade e a justiça de Deus, então vamos entender o que é pecado e por que os nossos pecados nos afastam de Deus. A justiça de Deus nos explica por que ele, Deus, não pode simplesmente esquecer dos nossos pecados e, por bondade, assim mesmo nos aceitar. Também é a justiça de Deus explica por que que foi necessário que Jesus fosse crucificado. Em primeiro lugar, é preciso que nós entendamos que Deus é santo. Isso quer dizer que ele é puro e perfeito, não existindo pecado nenhum nele. João se referiu a isto quando escreveu, lá na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há trevas alguma. A luz representa tudo que é bom e certo. Podemos dizer que Deus nunca pecou ou fez nenhuma injustiça, nenhuma coisa errada. Não há nenhuma maldade e escuridão nele em Deus. Por isto é chamado de santo. Pureza e perfeição definem o seu procedimento. Lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 8, nos ensina: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus poderoso, que era, que é e há de vir. Portanto, Deus eterno e todo-poderoso, sendo perfeito, se torna padrão e exemplo para todo o procedimento humano. O desejo dele, de Deus, é que nós também sejamos como ele. É como Jesus falou, está lá em Mateus capítulo 5, versículo 48. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Para nos ensinar como ele é, Deus revela na Bíblia a sua natureza. Na Bíblia contém tudo sobre Deus e como ele quer que vivamos aqui na terra rumo à eternidade. Quem quiser viver com Deus na eternidade deve ser santo e fiel a Deus. Vamos citar aqui um exemplo hipotético. Em uma família qualquer existem normas e procedimentos. Imagina uma família qualquer. Lá tem normas e procedimentos. E uma dessas normas dessa família é não falar palavrão. Suponha que uma pessoa queira morar com essa família. Essa pessoa será orientada das normas e procedimentos para poder viver com essa família. E uma delas é não falar palavrão. Se ela não quiser seguir as normas e procedimentos dessa família e querer falar palavrão, ela não poderá morar com essa família.
ela deverá procurar outro lugar para morar, porque dentro dessa família está definido como deve ser o ambiente familiar. A mesma ocorre se quisermos morar com Deus na eternidade. Precisaremos saber e obedecer às normas de Deus para se viver com Ele. E tudo isso está na Bíblia. Se no Velho Testamento havia uma lei onde dizia o que era pecado, já no Novo Testamento há uma nova aliança onde diz que para sermos salvos, precisamos aceitar a graça de Deus. Aceitar a graça de Deus, ou seja, o sacrifício de Cristo por nós, será crer no Evangelho, se arrepender, se batizar para o perdão dos pecados e receber o Espírito Santo, para que nos ajude a viver em santidade e fidelidade a Deus, conhecendo os seus mandamentos e os obedecendo. Deixo aqui muito importante que onde há o erro na evangelização, quando a pessoa é batizada, o irmão novo na fé é convertido, a igreja não pode abandonar esse irmão. Quem evangelizou não pode abandonar esse irmão. Aqui começa a grande responsabilidade de quem evangelizou, da igreja e do próprio irmão. Conhecer os mandamentos e obedecer. Senão esse irmão vai se afastar. É através da aliança cristã que temos tudo o que precisamos saber para amarmos a Deus, sendo fiel, ou seja, como Cristo foi fiel a Deus Pai, até a morte. Está lá em João capítulo 14, versículo 21, esse ensinamento. Jesus falando: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Ou seja, se nós queremos ser amado por Deus, amado por Cristo, nós precisamos amar ele também. Como? Conhecendo os seus mandamentos e obedecendo. Em João capítulo 8, versículo 31, e disse aos judeus, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então é para todos os batizados aqui. Se vocês permanecerem firmes na palavra do Senhor, verdadeiramente serão meus discípulos. Deus nunca pedirá algo que ele não é, ou que não tenha sido feito. Então, quem quiser ficar hospedado eternamente no lar celestial, deve procurar viver como dono da casa, ou seja, como Deus é. Por isso Pedro escreveu, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15: mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Irmãos, conhecendo a santidade de Deus e a sua justiça, fica mais fácil entender o que é o pecado, ou seja, errar o alvo ou desobedecer à vontade de Deus. Pecar, portanto, dentre outras definições, é não obedecer às normas de Deus. João escreveu em 1 João, capítulo 3, versículo 4: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Quando eu ou você decidimos não viver como Deus quer, então, aos olhos dele, aos olhos de Deus, estaremos pecando. Talvez para os nossos amigos aí no mundo e para a sociedade em geral, não estejamos errando, pecando. Exemplo, casamento homoafetivo. Para o mundo, sociedade não é pecado. Fornicação, sexo antes do casamento, para o mundo não é pecado. O divórcio, casar, se separar, casar, se separar, para o mundo não é pecado. Basta oficializar dentro das leis. Novos casamentos, tudo isso para a sociedade, para o mundo, não é pecado. Mas aos olhos de Deus, a sã doutrina, a palavra do Senhor, é contrária à vontade de Deus. Precisamos conhecer a vontade do Pai para vivermos na eternidade. Mas se é contra a natureza de Deus e seus mandamentos, ele nos verá como um pecador. A sociedade pode não nos ver como estarmos errados, mas Deus nos vê. Lembre-se, é o que Deus acha que é importante para nós e não o que a sociedade acha. Aquela lição lá do como estudar a Bíblia, se você se lembra lá do Deixa a Bíblia falar, devemos estudar a Bíblia de dentro para fora, ou seja, nós nos adequarmos à vontade de Deus na Bíblia. É a mesma coisa aqui. É importante o que Deus acha de nós e não o que a sociedade. Para isso, nós temos que obedecer à Bíblia. Se nós estivermos obedecendo à Bíblia, estaremos de acordo com a vontade do Pai. Bem, tudo isso também está relacionado com a justiça de Deus e não apenas com a sua santidade. Quando se diz que Deus é justo,
É porque tudo que ele faz em relação ao homem é completamente certo. Davi escreveu no Salmo 145, versículo 17: O Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo que faz. Nós temos que aprender que o Senhor sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes não entendemos, compreendemos o que estamos passando, mas tenho fé e confiança no Senhor. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. Salmo 19, versículo 9. Confie no Senhor, confie na sua palavra. A justiça do mundo não vai condenar o inocente e soltar o culpado, embora possa fazer por erro ou acepção de pessoas. A justiça dos homens erra, mas Deus não erra e não faz acepção de pessoas, pois trata a todos com igualdade. Todo o julgamento dele é justo e correto. Então, qual a relação do homem com Deus frente a tudo isso que vimos até aqui? Ela não é boa. Por quê? Porque todo homem é culpado por quebrar a lei de Deus. Todos nós somos pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 9, Paulo escreveu: Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado. Hoje a humanidade está debaixo do pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Deus, sendo santo e perfeito, tem que se opor àquilo que é imperfeito e pecaminoso. Deus se opõe ao que é imperfeito e pecaminoso, porque representa uma ameaça à santidade do seu reino. Imagina um pecado deliberado dentro do corpo de Cristo. Representa uma ameaça à santidade do reino de Deus. Abacuque se referiu a esta característica de Deus. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Abacuque capítulo 1, a primeira parte do versículo 13, 13a. Davi falou do Salmos 34, versículo 16. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Deus não é indiferente ao pecado. Ele ama o pecador, mas não tolera o seu pecado. Ele não tem comunhão, Deus não tem comunhão com a maldade, com as trevas, embora seja a luz para eles. Portanto, a humanidade, sendo contaminada pelo pecado, pelo erro, se torna inimiga de Deus. E tudo isto é devido à santidade de Deus. Não há comunhão de Deus com o pecado. Deus quer no seu reino, reino dos céus, aqui representado na terra pela igreja, homens santos como ele é. A justiça de Deus protege e conserva a sua santidade. Dentro do reino de Deus tem que haver só santidade e sua justiça. Portanto, lá não pode haver pecado. Como já vimos, o nosso pecado nos afasta de Deus. Portanto, não podemos viver com Ele se estamos no pecado. Foi exatamente isso que aconteceu com Adão e Eva no paraíso. Há pouco tempo estava falando aqui antes de iniciar essa aula. Os dois pecaram e foram afastados do convívio de Deus. Foram expulsos do paraíso. Em vias desses fatos, a humanidade sem Cristo não tem razões para estarem alegres, porque todos estão em pecado, afastados da fonte de vida e vão morrer eternamente. Por isso, a necessidade do batismo, ou seja, morrermos para o velho homem e nascermos para a nova criatura santa e perfeita. Existe uma outra característica de Deus muito importante para a sua criação. Deus também é amor e ama a sua criação. Por isso, Deus providenciou um plano para a humanidade se reconciliar com Ele. Esse plano foi a vida de seu Filho unigênito, que morreu por todos os pecados da humanidade, recebendo a ira de Deus. Se Deus disse que Ele é santo e o pecado merece a morte, todos nós merecemos morrer. Mas por nos amar, olha o plano dele. Vou dar meu filho a morrer por vocês que aceitarem minha graça, reconhecerem meu filho como Senhor e Salvador, se batizarem e passarem a serem discípulos de Cristo. Vocês não morrerão, terão vida eterna. Cristo já morreu por vocês. Meu filho já morreu por vocês. Deus ressuscitou a Cristo para a sua honra e glória. A cruz não é brincadeira. O evangelho de Cristo não é piada. A ceia do Senhor representa tudo isso, esse amor de Deus. Com a morte de Jesus, Deus fez o necessário para salvar o pecador e, ao mesmo tempo, ser justo. Se ele disse que todo pecado merece a morte eterna, o pecador merece morrer.
Então ele não pode passar a mão por cima do pecador. O que que ele fez? Deu seu filho a morrer pelo pecador. Basta que aceitemos a graça e vivemos como cristão, santo e justo. Se o salário do pecado é a morte, então o preço para redimir e salvar o homem é a morte. Aquilo que a humanidade fala, ah, não, Deus vai salvar a pessoa boa de coração, a pessoa que faz o bem, a pessoa que tem boas obras. Não. Deus vai salvar segundo as suas escrituras, conforme está escrito, a justiça de Deus. Se ele vai salvar todo mundo, imagina, não estaria sendo justo com Jesus Cristo, seu filho, que veio aqui ao mundo morrer pelo pecador. Se o pecador não se redimir e não aceitar a graça, a morte de Cristo foi em vão. O sofrimento de Cristo foi em vão, foi em vão. Por isso que só serão salvos aqueles que cumprirem a palavra de Deus. Lá, Cornélio, primeiro gentil a ser salvo, batizado. Era um homem bom, dava esmolas, mas não foi suficiente. O Senhor apareceu a Cornélio e explicou o que precisava fazer. As esmolas dele chegaram com aroma agradável a Deus, mas faltava-lhe algo: o batismo, a salvação, conhecer o Evangelho. Pedro foi lá e pregou o Evangelho, mostrou o caminho da salvação, e sua família, os amigos mais próximos que ouviram o Evangelho de Cristo, se batizaram e entraram para o reino de Deus. A escolha, irmãos, da salvação é individual. A salvação é individual. Nós morremos ou aceitamos alguém para morrer em nosso lugar. Nós que nos batizamos, aceitamos a morte de Cristo em nosso lugar. Ou nós aceitamos a graça de Deus, que foi nos dar a vida eterna em Jesus Cristo, onde ele morreu por nós, ou morreremos eternamente. Ou seja, aqueles que não aceitarem a graça, não aceitarem Cristo como Senhor e Salvador, não se batizarem, morrerão eternamente no juízo final, porque Deus é justo e fará a sua justiça. A morte de Cristo não será em vão. A justiça só pode ser cumprida quando houver uma morte pelos nossos pecados. Paulo escreveu lá em Romanos capítulo 3, versículos 25 e 26. Deus o ofereceu, ou seja, Jesus Cristo, como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância no passado, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas no presente, após a vida de Cristo, a morte e a ressurreição, ele demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Agora podemos entender porque Deus não poderia, por sua bondade, simplesmente esquecer os pecados e a injustiça dos homens, os perdoando. Porque se ele fizesse isso, não estaria sendo justo com ele mesmo, com Jesus Cristo, que veio aqui na terra sofrer por nós, morrer por nós. Se tivesse feito isso, passado a mão na cabeça de todos no dia do juízo, ele mesmo seria injusto. Mas é impossível que Deus cometa injustiça. Se ele disse que o salário do pecado é a morte, alguém deveria morrer. Alguém deveria morrer. Então, chegamos à conclusão que para redimir o homem, ou seja, dar a salvação ao homem, era imprescindível que Deus fizesse o que fez. Deus tinha que manter sua justiça a qualquer custo, e ele recusou quebrar a sua própria lei, mesmo que tenha significado a morte do seu filho. A justiça de Deus exigia a pena de morte para o pecador, e o amor dele foi de dar seu filho primogênito a morrer pelos pecados da humanidade. João capítulo 3, versículo 16. Aqui me lembra o PC que está no estudo hoje. Ele traz bastante no WhatsApp dele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, ou seja, se crê é se arrepender, se batizar e seguir no caminho, ser fiel, não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo Cristo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Olhando apenas as coisas deste mundo, ficamos acostumados com o pecado, olhando só para as coisas do mundo, sociedade, as tradições, e não vemos realmente como ele é horrível, né? O pecado é horrível. Quando olhamos para a cruz e vemos Jesus Cristo, o sacrifício dele, podemos ver a verdadeira natureza do pecado, ou seja, Jesus Cristo morrendo pela humanidade. Isso é forte, é pesado. Jesus Cristo morreu por cada um que está aqui e que foi batizado. Graças a esse sacrifício, esse plano de Deus, essa justiça de Deus, você, meu irmão, se for fiel até a morte, terá a vida eterna no dia do juízo, embora tenha pecados, você foi santificado por Cristo Jesus.
O pecado faz um homem violar a sua filha, faz uma mulher bater no seu filho até a morte. Aqui nós vimos aqui no Rio Grande do Sul, aqui na cidade de São Gabriel, ou Santa Maria, uma dessas duas cidades, um homem que matou o filho de 5 anos jogando numa ponte. Esse é o pecado. Ele faz um homem gastar todo o seu dinheiro com bebidas, enquanto seus filhos estão com fome em casa. O pecado faz uma mulher entregar seu corpo à prostituição. Mas o pecado é muito mais feio do que isso. Porque vimos na cruz que o pecado é assassino, ou seja, o pecado fez Cristo, o Filho do Deus, morrer por nós. Foi necessário que se fizesse isso. Valorizemos a morte de Cristo. Relembremos esse amor de Cristo todos os domingos na ceia do Senhor, quer presencial, quer online, aonde estiver, no primeiro dia da semana, você, meu irmão, valorize esse amor, faça a ceia do Senhor. Foi necessário a morte de Cristo para salvar a humanidade e os redimidos, os salvos, ou seja, a sua igreja, a qual foi comprada com seu próprio sangue de Jesus, está lá em Atos 20 e 28. Os meus e os seus pecados, irmãos, são tão horríveis que, para serem perdoados, a justiça de Deus exigiu a morte de seu filho. Portanto, não desprezemos o sacrifício de Jesus Cristo por nós. Sejamos santos e fiéis dia a dia. Lucas capítulo 22, versículos 42 e 44. Jesus sofreu aqui na terra. Olha aqui essa oração de Pai. Tentem imaginar esse sofrimento de Cristo. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, o sofrimento que ele passaria por ser Deus, ele sabia tudo o que ia passar. Contudo, não seja feita a minha vontade, aqui o Filho do Homem, né? Mas a tua. Apareceu então um anjo do céu que o fortalecia, encorajando a Cristo a seguir com seu papel de ser a propiciação da humanidade. Então, Cristo, estando angustiado, vendo a morte na cruz do sofrimento, ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam do chão. Os psicólogos, os médicos falam que isso é possível, tamanha angústia e o sofrimento que o suor pode suar gotas de sangue. Olha o sofrimento de Cristo por mim e por vocês. Que a graça de Deus esteja com vocês. Que Deus abençoe a todos, irmãos, que estão presentes nesse estudo. Amém.